contatinho, aquele tipo de vídeo que a gente faz em momentos normalmente meio caóticos ainda, na primeira revelação de um carro à imprensa aqui na Stuttgart Porsche. A gente está conhecendo não este cara aqui, que é o primeiro Porsche 911 Turbo da geração 930, e sim o mais recente, né, o que alguns poderiam chamar de facelift da geração 992.2. Já vou dar o preço, seu por 2.100.000 na versão Coupé, 2.150.000 na versão Cabrio, mas é muito mais que um facelift quando a gente fala do Turbo S, que a gente vai conhecer aqui. Aqui, ó, vocês veem já a versão Cabrio, um pouquinho mais carinha, né? Mas a gente está falando do primeiro 911 Turbo S eletrificado. Ele é biturbo, ele traz 2 e-turbos, como a Porsche chama, e aí a potência salta para 711 cavalos. Essa motorização híbrida, que não é capaz de mover o carro somente com o motor elétrico, né, adiciona cerca de 80 kg de peso, mas o desempenho melhora e melhora bastante. Caiu 14 segundos o tempo de volta em Nürburgring. Aqui sim, o 911 Turbo S 992.2, muitíssimo bem configurado por esse proprietário. Esse carro aqui é carro de cliente. O 0 a 100 fica em 2.6, a velocidade máxima passa de 330, mas, como eu falei, principalmente o tempo de volta do carro cai bastante em Nürburgring também, não só porque a potência está mais elevada, 711 cavalos, mas também porque, a gente vai namorando as gerações antigas aqui, a resposta, né, com os e-turbos basicamente acaba com o turbo lag, né? Então o carro passa a ter uma responsividade muito mais... E agora a minha mãe, que era uma gênia da língua portuguesa, iria me matar. Ele passa a ter uma responsividade mais responsiva, não consegui fazer uma frase melhor. E é muito legal, né? Se aqui na Stuttgart, que é uma espécie de berço da Porsche no Brasil, a gente, da coleção aqui dos proprietários, consegue ver todas as gerações, né? Aqui o 992.1, que acaba de se retirar de cena, era um carro de 650 cavalos, né? Motor 3.8, agora na geração nova a gente tem o 3.6, esse aqui tem o famoso interior Smurf, mas se você quiser facilmente reconhecer o novo 992.2, afinal não é uma nova geração, né? É um refresh de meio de vida, esteticamente é bem fácil, né? Aletas verticais aqui na dianteira, quando você vê essa no retrovisor pode abrir espaço. Os acabamentos, né? Quando a gente fala de logos e tudo mais, são esse prata escuro que a Porsche tem chamado aí de Turbonite, né? E essa unidade aqui Coupé traz o estofamento no padrão Pachá, né? Mesmo que a gente tinha visto naquele Special 70, mas aqui cinza e não verde. É interessante, né? Haverão, ararão, sempre ararão, puristas que torcerão o nariz para o fato da gente ter um Turbo S eletrificado, mas os números são incontestáveis, né? São inegáveis o que isso traz a mais de performance para o carro. E, como eu falei, né? O carro nunca se move somente com o motor elétrico, né? Então, o ronco do Flat Six Boxer 3.6 nunca vai deixar de acompanhar quem assumiu o cockpit dessas belezuras. Aliás, que belezura de cockpit. E aproveitando que ver um acervo desses não é todo dia, né? Vamos namorar um pouco mais aqui os antiguinhos, por exemplo, no 997, né? Que a gente pode dizer que é meio que o marco zero dessa geração atual, né? Uma grande ruptura em relação ao 996 ovo frito, o polêmico ovo frito, mas ó, quer investir num Porsche para ganhar dinheiro, 996 ainda está em preços mais convidativos e digamos que o preconceito contra essa geração vem caindo, mas esse carro aqui eu confesso que a minha memória me traiu, eu não lembrava. O Edition 918 Spider, né? Foi uma configuração de turbo oferecida exclusivamente para quem comprou o 918 Spider. Por isso que eu não lembro, né? Eu não estava nesse e-mail aí aqui a gente já vem também para mais uma série exclusiva, né, de personalização do Turbo S da geração 991.2, né? Confesso que vermelho em Porsche para mim
não orna muito. Conheço uns caras de mau gosto que tem aí, ou tiveram ao menos. E aqui tá o meu carro de Mega Sena, gurizada. É o 911 993. Primeiro a ter tração integral, né? Primeiro a ser biturbo. Então, também em relação à geração 964 e 930, né, 930, é um grande salto de tecnologia, contemporaneidade. Eu acho que esse cara aqui, por ter tração integral, você consegue conviver no dia a dia bem melhor. Olha o volantão, vou mostrar do outro lado aqui, com aquele almofadão, né, que é o início da tecnologia do airbag obrigatório. Então as montadoras, vocês já repararam nisso, esses carros dos anos 90, a almofada central do volante é sempre muito grande. A gente volta a ter volantes de 4 raios em carros esportivos, né, porque fica melhor, você consegue fazer um volante de 3 raios com esse miolo retangularzão. E podem reparar, nenhum desses carros, né, com airbag nesses primórdios dos anos 90 tem o logo. Sempre um relevo só escrito na superfície do volante, nunca tem um logo, um badge, porque ainda não tinha se dominado a tecnologia de como fazer um airbag estourar sem um logo de plástico ali, acabar machucando o motorista. São os volantes mais feios da história do automóvel, né, principalmente quando a gente fala em carro esportivo, mas hoje em dia é uma coisa marcante, né, identifica bem o carro como sendo desse período, né. E aqui o 930 original, que está na cor correta, né, viúva negra. Conhecido, né, por ser um carro muito tricky, né, de ser pilotado no limite, justamente porque o turbo lag era gigante. E aqui a gente tem um volante pré-airbag, ó. Então aqui a gente ainda tem um volante clássico de 3 raios, né. Mas esse turbão aqui enchia, meu nego, de uma vez só. E se ele enchesse de uma vez só no meio da curva e você tivesse despreparado com o pé embaixo, a chance de você ver o mundo ao contrário era bastante grande, ó. Vamos ver se desse ângulo fica melhor, dá pra ver bem a diferença dos volantes, né? Como o airbag mudou completamente a necessidade aí de design do volante. Mas enfim, primeiro hashtag contatinho aqui que estamos tendo com as novidades. Vamos concluir mostrando as novidades, né? Como eu falei, esse cabro aqui pra mim, ó, o Turbonite aqui da frente, para vocês verem mais de perto, tá do jeito que o meu gosto tiraria da loja. E aqui, para concluir, o cupê, sendo muito disputado pelos colegas, mas é o seguinte, né, se preparem, porque em breve a gente vai trazer esse cara em ação aí num evento de pista. Deixa o like, se inscreve no canal, diz aí nos comentários se a 2 milhões e 100 você está pensando em Turbo S, que a Porsche chama de o super esportivo dos esportivos, ou se você já está olhando, sei lá, para uma McLaren Artura, ou você está olhando isso tudo só mesmo na tela do computador. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço. Tá lindo demais, moço.